Dando continuidade, meus amigos, minhas amigas, sobre a prova ilícita, a gente vai perceber também um outro ponto importante que o legislador ficou atento. A prova ilícita também, houve a necessidade de construir quando o nascedouro da prova é ilícita, mas os atos sequenciais se tornam com aparência de ilicitude, nós temos também a sua contaminação. A ideia da teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, prova ilícita por derivação. Também é um tema extremamente polêmico, um tema que se discutiu muito nos Estados Unidos, a origem da prova ilícita por derivação ou frutos da árvore envenenada, porque se o nascedouro, a origem da prova, veja bem, se a origem da prova é ilícita, todo o seu conjunto também será contaminado. Por mais que ele venha aparentar um ato de ilicitude. Imagine o seguinte, a pessoa é presa em um local, depois é conduzida na sua casa à noite e é forçada a adentrar na casa da pessoa, obrigada, e aí se encontra a prova do crime, nós temos uma construção de violação do domicílio. Por quê? O local do crime é um, a pessoa é conduzida à noite, chega lá, força os familiares a adentrar no local e consegue obter uma prova que, teoricamente, com o resultado final é lícito. Mas sua construção, ou seu nascedor, ou sua origem, resulta de um ato ilícito, por tortura, por pressão, ameaça, coação. Então isso também gera ilicitude, por mais que o resultado final aparenta licitude. Aqui nós não podemos adotar aquela ideia que os fins justificam os meios, porque a ideia da prova ilícita por derivação ou frutos da árvore envenenada, ela vai contaminar toda a prova, mesmo que o resultado final aparenta licitude. Ok? E aí vamos demonstrando um pouco sobre essa ideia da construção, né? Da ideia da construção da prova ilícita. Frutos da árvore envenenada é uma metáfora legal. O nome correto seria prova ilícita por derivação. Ela decorre de inicialmente uma construção jurisprudencial americana. Hoje encontra-se regulamentada, veja bem, hoje se encontra regulamentada no artigo 157 do CPP, que impede a utilização dessa prova, e essa prova é muito difícil de ser trabalhada, veja bem, porque ela coloca a origem, o nascedouro, se você tem uma sequência de que esse nascedouro é contaminado e todos os atos sequenciais resulta numa aparência de ato lícito, ela contamina, porque se você não consegue dissociar o vício, o vírus, vamos colocar a contaminação inicial do resultado final, nós não temos uma prova válida, mesmo que ela seja verdadeira. Eu não posso usar o argumento de os fins justificam o meio. Por quê? Se eu começar a utilizar essa ideia de que os fins vão justificar o meio, eu tenho o resultado que comprova o meu empreendedorismo. Porém, a minha origem, a forma de ter obtida foi de forma ilícita. Eu precisei me tornar bandido com a aparência de um resultado real que poderia ser verdadeiro, ou que seja verdadeiro, mas foi totalmente contaminado. Nosso legislador também vai retirar do mundo jurídico essa contaminação, salvo se você conseguir dissociar a contaminação, o ato nascedor. Então aqui também nós temos uma contaminação de todos os atos, mesmo que eles aparentam um ato de licitude, independente da veracidade ou não do resultado final. Ok? E aí nós temos a proibição da prova ilícita. Lógico que nosso ordenamento estabelece algumas exceções, nós vamos estabelecer e trabalhar com vocês. Umas exceções, elas têm previsão no artigo 157 e outras com construções doutrinárias que já foi ratificado pela jurisprudência e foi incorporado no nosso modelo. Algumas exceções, elas foram extraídas do modelo americano e nós hoje já adotamos. Nós temos a primeira exceção da fonte independente, do rompimento de excausalidade, a contaminação expurgada, exceção de boa-fé, que não é admitida no Brasil, mas a gente vai falar um pouco porque existe no modelo americano. Nós temos também a questão da prova ilícita utilizada em pró-réu, mas jamais em pró-societário ou para condenar. Vamos trabalhar todos esses casos agora. E aí, veja bem, o artigo 157 vai regulamentar a proibição da prova ilícita. O parágrafo 1º vai falar também, o parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal vai falar: são também inadmissíveis as provas derivadas da ilícita, salvo, aí nós temos a primeira exceção,
quando não é evidenciado o nexo de causalidade. Então, vamos explicar o que seria esse não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outra. Quando derivadas puderem ser obtidas de uma fonte independente das primeiras. Parágrafo segundo. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típico e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seriam capazes de conduzir o fato objeto da prova. Ok? Vamos começar pela primeira situação de exceção. A teoria da fonte dependente. Aqui nós temos a teoria da fonte dependente. Imaginamos o seguinte, que a prova ela foi contaminada à base de tortura. Porém, quando chegou no local do crime, tinha uma nova polícia, que fez de uma delegacia distinta da primeira, que fez uma investigação que chegou lá por outro elemento. E conseguiu visualizar o mesmo crime a que foi feito através da tortura. Porém, as polícias não se interligaram, não se comunicaram. E aí nós temos uma fonte independente. Então, o que seria essa ideia de fonte independente? Preservada a denúncia respaldada em prova autônoma, independente da prova ilícita impugnada. Eu tenho um exemplo dado aqui. Imagina o seguinte, uma interceptação telefônica sem ordem judicial. Eu obtive uma informação através de uma interceptação sem ordem judicial. A interceptação sem ordem judicial é prova ilícita, que deve ser desentranhada. Mas essa mesma informação, antes da interceptação, também já tinha sido colhida por uma outra pessoa. Eu coloquei aqui João Chinelão, Maria Festeira, foi ouvida no inquérito, ela já citava o envolvimento do João Chinelão e trazia os mesmos elementos. Então, eu tenho uma fonte independente. Toda vez que eu tenho uma fonte dependente, nós vamos estabelecer claramente uma ideia de que a prova será válida. Então, a prova é ilícita. Veja bem, ela é ilícita. Porém, eu tenho uma fonte que vai chegar no mesmo resultado, independente, que não tem nenhum pacto inicial com a primeira. E aí nós temos, então, uma ideia de que a prova ilícita, por derivação, ela será válida por conta da fonte independente. Nós vamos também estabelecer agora uma outra exceção, a chamada descoberta inevitável. A descoberta inevitável é uma construção mais doutrinária e que já foi enraizada na jurisprudência. Veja bem, descoberta inevitável. O que seria isso, professor Char? Alguns vão chamar de inevitable discovery. Ela seria uma ideia de que, independente da prova ilícita, seria fato de que ela seria descoberta. Ou seja, a prova ilícita ela pode favorecer o resultado ao encontro do local do crime, porém, com outras informações, as pessoas já estavam próximas. Então, a descoberta, independente da tortura, independente da indicação do local, as pessoas estavam próximas para obter essa informação. Então, nós temos um dado que pode provocar a ideia de prova da descoberta inevitável. Qual seria esse dado? Não pode ser mera especulação, tem que ser elementos concretos. E aí eu coloquei um exemplo aqui. Imagine o seguinte, Maria Festeira é torturada pela polícia e confessa a prática de um crime, de homicídio, e indica o local do cadáver. Aí a polícia vai lá no local do cadáver para ver se realmente o cadáver está lá. Porém, outros policiais da delegacia, através de, de uma denúncia anônima ou através de denúncias de vizinhos que verificaram, viram o fato, viram alguém enterrando, também indicou o local. Ou seja, nós temos então uma descoberta que pode ocorrer de forma bem clara e inevitável, ou seja, a descoberta é que ela não está presa ao primeiro ato. Apesar que o primeiro ato possa até facilitar, dar uma rapidez, uma celeridade sobre a localização do corpo, mas os outros fatos, pela proximidade, seria inevitável não localizar o cadáver. Então nós temos aí uma primeira exceção que é chamada descoberta, a teoria da descoberta inevitável. Dando continuidade aí aos nossos estudos, nós vamos falar também um pouco sobre essa teoria da tinta diluída, também conhecida como contaminação expurgada, teoria do nexo causal atenuado, né? Aqui nós vamos falar do nexo causal entre a prova primária e secundária, que é atenuado, né? Então nós temos a contaminação expurgada. Professor Chave, então explica o que é essa teoria aí desse nexo causal atenuado, ou da contaminação expurgada. Imagine o seguinte, a prova foi obtida de forma com base em tortura. Perfeito, prova construída com base em tortura. E aí, a pessoa que foi torturada, a prova deveria ser desentranhada, mas ela vai e comparece, ela se arrepende. E comparece na frente do juiz com o seu advogado, ciente de todos os seus direitos, e aí coloca lá, eu quero confessar o crime. Ou seja, o primeiro fato foi obtido de forma
a base de tortura. O segundo fato, sendo ratificado perante o juiz, se deu na presença do advogado, do Ministério Público, do juiz, e onde a pessoa de livre e espontânea vontade, ela confessa o crime. Aí nós temos uma higienização da prova, ou seja, a contaminação é expurgada. O nexo de causalidade entre o primeiro fato é rompido pelo segundo fato. E aí nós não temos um ato ilícito no segundo fato. Nós temos uma conscientização da pessoa, um ato de voluntariedade da pessoa, onde que ele vai higienizar a prova. Então essa prova será válida. Dando continuidade aí aos nossos estudos, falando sobre as exceções, né? Nós falamos agora da contaminação expurgada, que também recebe o nome de teoria da tinta diluída, também conhecida como teoria do nexo de causalidade atenuada. Vamos passar para o próximo. E aí nós temos a seguinte situação: exceção da boa-fé. Exceção da boa-fé. Professor, o que seria essa exceção da boa-fé? Veja bem, meus amigos, minhas amigas. Olha só, a exceção da boa-fé não foi adotada no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos tem essa proximidade e utilização desse mecanismo. O que seria, professor? Me dê um exemplo. Imagine o seguinte: a interceptação telefônica ela se dá para crime. Então a competência é do juiz criminal de justamente permitir a interceptação telefônica ligada a um crime. Agora imagine o seguinte: o juiz civil, para apurar um ilícito civil, vamos colocar, exemplificar um adultério. Adultério não é ilícito criminal mais, mas é um ilícito civil. Ele permite indenização e tudo. E aí o juiz civil permite uma interceptação telefônica para obter provas sobre o adultério, para ser utilizado na esfera civil. Veja bem, aí a polícia recebe uma ordem do juiz e acata. Exagero de boa-fé. Porém, a ordem era para ser utilizada no processo civil. E o juiz civil, ou seja, o juiz civilista, ele é incompetente para deferir essa ordem. Daí nós temos a ideia de exceção de boa-fé. Porém, essa prova não é admitida, porque o juiz é incompetente, ele tem uma incompetência absoluta, o juiz civil tem uma incompetência absoluta para deferir interceptação telefônica. Então, a exceção de boa-fé não é admitida no ordenamento brasileiro, né? Continuando aqui, vamos progredir aqui sobre as exceções, sobre a prova ilícita derivada. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouco agora sobre a teoria do encontro fortuito das provas. Teoria do encontro fortuito das provas. Também conhecido como o princípio da serendipidade. Serendipidade. Esse encontro fortuito é admitido. Imagine o seguinte: você tem uma diligência para apurar um determinado crime e nela se encontram outras provas. Essas provas seriam válidas ou não? Eu fui no local do crime para apurar, por exemplo, Maria da Penha. E lá eu encontro drogas. Ora, eu vou fingir que não existe droga naquele local? Não, lógico que não. Vai ter que ter toda a apuração do crime, né? Então, a teoria do encontro fortuito de provas, ou também conhecido como princípio da serendipidade, é admitido e não é considerado como prova ilícita. Não é considerado como prova ilícita. Porém, nós temos uma exceção ligada ao advogado, regulamentada pela Lei 8.906, no seu artigo 7º, parágrafo 6º. Ora, professor, me explica o que seria essa exceção ao advogado. Veja bem, nós já falamos da questão do sigilo. O advogado ele não pode revelar segredos, salvo uma situação de ocorrência de um crime. Aí nós temos a antinomia entre sigilo, prova ilícita versus a questão da vida ou a realidade de um novo crime. Mas, veja bem, o advogado é obrigado a guardar sigilo clínico. Então ele tem informação dos seus clientes. Independente se ele grava, coloca na bolsa, no seu escritório, nós temos toda uma blindagem dessas informações. Senão nenhum cliente vai querer contratar advogado e vai revelar segredos para o seu advogado. Então veja bem, se o seu advogado é investigado por um crime, todo o arquivo dele ligado aos seus clientes não podem ser utilizados para acusar nenhum deles. Salvo a exceção de que quando o advogado é investigado relacionado a um cliente, onde aí tem assim uma ideia de coautoria ou participação do advogado com um crime influenciado por seu cliente. Aí nós temos uma interligação. Porém, se o advogado pratica um crime que não tem nada a ver com seus clientes, todas as informações dos seus clientes não podem ser reveladas, sob pena de considerar a prova o quê? Ilícita, né? Então nós temos uma proibição clara de utilização da prova ilícita, ou seja, dos arquivos do advogado, salvo o contexto, logicamente, ligado à coautoria e participação do advogado, quando tiver uma ordem judicial para investigar o advogado nesse contexto. E lá também o Estatuto da OAB, como a lei federal, coloca também que é obrigatório também a presença da OAB nesse tipo de investigação, ok? Então nós temos mais uma situação que nós colocamos como exceção ao encontro fortuito das provas. Continuando nossos estudos,
nós temos a ideia de probabilista pró-réu. Né? Decorre a ideia de antinomia versus liberdade versus intimidade. É a ideia de probabilista pró-réu. Professor, o que seria isso, probabilista pró-réu? Veja bem, a probabilista pró-réu, ela é admitida diante de uma antinomia. Imagine o seguinte, que não temos como resultar nenhum contexto probatório em favor do acusado se não for pelo meio ilícito. Daí eu tenho que criar uma antinomia. Liberdade versus prova ilícita. Olha, eu tenho que invadir a intimidade da pessoa. Então a intimidade resulta na prova ilícita, e porém eu só consigo de única forma provar minha inocência através de um mecanismo ilícito. Imagina um julgamento no tribunal do júri, que eu sou acusado de um flagrante fictício. Todo um contexto do flagrante fictício, que eu encontrado com a arma do crime, não foi visto que eu matei a pessoa, mas tem um contexto, tem um antecedente, tem um comportamento, e o júri, ele julga pela íntima convicção, artigo 412, então tem todo um conjunto que me desfavorece, que gera uma possibilidade de ser condenado, pelo meu antecedente, pelo comportamento, pelos fatos anteriores, por ter sido localizado com a arma do crime, é o chamado flagrante fictício, lá do 302, inciso 4 do Código Processual Penal. E aí eu tenho todo um contexto. Aí eu contrato um detetive onde vai fazer uma interceptação clandestina. E aí eu consigo localizar quem realmente matou a pessoa que eu estou sendo acusado. E eu consigo saber agora. É uma prova ilícita. Porém, a única forma de eu provar minha inocência é através dessa prova. Daí, dentro do jogo da antinomia, liberdade, para eu provar minha liberdade, eu utilizei um mecanismo ilícito versus prova ilícita, o entendimento jurisprudencial que essa prova pode ser utilizado para favorecer o acusado. Aí vem a discussão. Então agora eu já sei quem é o culpado. Posso usar essa prova contra aquela pessoa? Não, não posso usar essa prova contra aquela pessoa. Por quê? Aí volta a ideia da prova ilícita. Então eu posso só usar a prova ilícita em pró-réu e jamais pró-societate, jamais para condenar, mesmo que eu saiba quem é o verdadeiro culpado. Aí tem uma discussão se a pessoa cometeu outro crime ou não, ao utilizar a interceptação clandestina, se vai ser responsável pelo crime ou não. Eu creio que o entendimento mais claro é que se você utilizou de um mecanismo para salvaguardar, te proteger, eu acho que você não deve ser punido, mas tem uma discussão por trás sobre isso. Pois bem, meus amigos, era isso que eu queria falar sobre prova ilícita derivada e esse contexto. Nós temos toda uma discussão muito que vai caminhar para justificar ou não a utilização da prova ilícita. É um tema que tem muito preconceito, porque muitas das vezes o nascedouro, principalmente a prova ilícita derivada, que o nascedouro ele é ilícito, mas ele vai em uma sequência de atos lícitos que gera um resultado que é verdadeiro. E aí a sociedade, ela muitas vezes não aceita a ideia de exclusão de uma prova verdadeira, por ter um mecanismo ilícito. Porém, a gente tem que advertir não só a sociedade, como os operadores de direito, que se a gente começar a preservar a ideia de que podemos fazer justiça a todo custo, onde o Estado se torna bandido para prender bandido, nós não saberemos qual bandido que a gente deve punir futuramente. Então, a ideia é que o Estado não venha se marginalizar para prender qualquer um a todo custo, que utilize de toda a sua estrutura. E a estrutura do Estado é gigante. Nós temos uma gigante que é até mesmo caro para investigar a criminalidade, né? Nós temos polícia militar, nós temos polícia civil, polícia federal, Ministério Público também aí, e também para quem adota a ideia que juiz possa fazer investigação, creio que não deveria, mas na prática a gente percebe isso, né? Tem juiz também que faz investigação em nome de uma verdade real, ok? Era isso que eu queria colocar para vocês, muito obrigado, e vamos continuar nossos estudos.